Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou aí para mostrar para vocês um pouco mais sobre as características dos solos, né? Aqueles solos em que nós vamos cultivar nossas culturas, armazenar água e nutrientes para as plantas, né? Que sequestram carbono e que são responsáveis, né? Pela produção de alimentos. Então todo solo ele passa por um processo de formação, né? E conforme o tipo de rocha e a intensidade dos processos de formação do solo, nós vamos ter solos de diferentes texturas e cores, né? Então vamos começar aqui pelos solos mais arenosos, né? Então observem que nós temos diferentes tipos de solos arenosos, né? Alguns mais amarelados, né? Na presença aí do Mato Grosso, né? Encontra esse tipo de solo, né? Uns mais avermelhados, outros mais amarronzados, né? Com variando a intensidade da cor e também os bem arenosos aqui do nosso litoral. Então esses solos ele tem diferentes cores e eles são formados por areias, predominantemente os óxidos aí de silício, quartzo. Então quando a gente pega na mão esses solos mais arenosos, a gente sente uma aspereza dada pela presença do quartzo, né? E possivelmente são rochas, são solos derivados de arenitos, quartzitos e também de granitos na camada superficial desses solos, né? Então aqui nós temos um arenito, né, característico, né? Então é áspero. Aqui nós temos solos, esse aqui é um solo da Dinamarca, né, também bastante arenoso, áspero. E esse aqui é um sedimento, um material que está na barranca do Rio Uruguai, que é depositado, é um sedimento do basalto, né? Que é depositado na barranca do Rio Uruguai e aparecem as manchas escuras aí na barranca do Rio Uruguai, né? Então nós temos solos arenosos que têm uma baixa capacidade de armazenamento de água e de nutrientes, tem uma boa porosidade, porém não armazenam água e nutrientes para as plantas, né? Então a principal característica é a aspereza, tamanho de partícula entre 0,05 e 2 milímetros de diâmetro, né? E não armazena água e nutrientes. Outro tipo de solo importante que acontece em várias partes do Brasil e também especialmente em Santa Catarina, na região de Agronômica, na região de Rio do Sul, Trombudo Central, né? São solos mais siltosos, derivados de sedimentos, especificamente o varvito, mas nós temos também de argilitos, arenitos, siltitos, né? Mas esses aqui são mais siltosos, então são solos derivados do varvito, né? Que é uma rocha sedimentar formada na época da glaciação aqui em Santa Catarina. Então aqui, qual que é a característica do silt, né? Ele é macio, sedoso, parece um talco, uma farinha. Então nós temos várias tonalidades de silt, né? Desde os mais clarinhos, vai ficando mais róseo e mais avermelhado, né? E isso vai dando as diferentes tonalidades do solo. Qual que é a característica do silt? O silt ele é uma partícula de tamanho entre 0,002 milímetros e 0,05 milímetros de diâmetro, né? Tem uma condição e uma capacidade de armazenamento de água, mas não tem cargas elétricas, então não armazena nutrientes. E o intemperismo desse material silt também vai liberando nutrientes para as plantas. Porém, são solos com característica importante: macio, sedoso, parece talco, e eles também têm boa capacidade de armazenamento de água, porém não têm cargas elétricas, então armazenam poucos nutrientes. Quando nós vamos para os solos mais derivados do basalto, vermelhos, argilosos, que é o que nós temos aqui na nossa região, né? Aqui, esse aqui do Paraná e esse aqui da região de Santa Catarina, né? São solos derivados do basalto, são argilosos. Então a argila, eu percebo ela umedecendo ela e pegando na mão. Se ela gruda, se ela se molda, se ela é plástica e pegajosa, nós temos um material argiloso, então o solo é argiloso. A argila, ela tem tamanho de partícula de diâmetro menor que 0,02 milímetros e ela tem uma boa capacidade de armazenamento de água e nutrientes, porque tem cargas elétricas. Então, à medida que a gente vai passando da areia para o silt e para a argila, mais intemperizado é o material, né? E maior a capacidade de armazenamento de água e nutrientes. E as argilas têm cargas elétricas, né? As nossas aqui na nossa região são cargas pH dependente, ou seja, para mim ter uma grande CTC eu preciso mexer no pH do solo também para aumentar a capacidade de reter cátions. Então armazena água e nutrientes.
E aqui nós temos solos de clima frio. Esse aqui é da Cordilheira dos Andes, né? Presença aí de fragmentos de rocha, material ainda não intemperizado. E esse aqui de cima da serra, região de Urupema, Urubici, né? Então, nós temos solos de coloração escura, quer dizer, o ambiente ele não tem, ele tem umidade, mas não tem grande temperatura, então as reações de oxidação são menores, né, em função do frio aí. E por isso que nós vamos ter solos com um acúmulo de matéria orgânica, é bastante frio, então não decompõe, não degrada essa matéria orgânica, ela vai acumulando e vai deixando o solo de coloração mais escura, né? Então, esses são os diferentes tipos de solos que nós vamos estudar no curso de agronomia da UCEF Chapecó. E você que gosta de solos, quer entender um pouco mais sobre a química, a física e a biologia dos solos e a capacidade de produzir alimentos, armazenar água e nutrientes nesses solos, venha cursar agronomia na UCEF em Chapecó.